Olá, mamãe, como você está? Eu sou a Nanda Benatti, especialista em sono infantil. E no quadro Nanda Responde de hoje, vamos falar sobre um assunto muito comum e que é um mito do sono. Nanda, meu bebê acorda muito cedo. Será que se eu colocar ele para dormir mais tarde, ele vai começar a acordar mais tarde? Bom, vou responder essa pergunta que é muito comum e é um erro que os pais ainda cometem nos dias de hoje por não ter conhecimento sobre o sono. E é um mito, né? Pois muitas pessoas, inclusive as mais antigas, né, têm essa tendência de falar: Ai, tá dormindo demais de dia, por isso que não dorme à noite. Ou ele dorme muito cedo, por isso que ele acorda muito cedo. Enfim, esse é um erro que eu vejo muitos pais cometendo, pois o que acontece? Quando a gente não coloca a criança para dormir na hora que ela precisa dormir, o que acontece é que o organismo dela, como se o cérebro falasse assim: ai, ele não vai dormir. Vamos mandar mais cortisol para ele, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que nos deixa acordados. Vamos mandar mais cortisol para ele, pois ele não vai dormir agora. E aí o que acontece? A criança fica com um acúmulo desse hormônio dentro do corpinho dela. E esse hormônio, quando está em excesso no corpo da criança, ele vai causar um sono mais agitado, ele pode causar mais despertares noturnos, ele pode causar insônia e ele pode fazer com que a criança acorde muito cedo pela manhã, pois esse hormônio ele fica agindo no corpo da criança mesmo quando ela está dormindo. Tá? Então, é muito importante entender que a criança precisa dormir na hora que ela está com sono. Nós não podemos segurar o bebê com essa ideia de que ela vai dormir cedo e vai acordar, vai dormir tarde e vai acordar mais tarde, porque na maioria dos casos não é isso que acontece. As crianças seguem o ritmo da natureza. Então é por isso que quando começa o entardecer, a criança começa a demonstrar sinais de sono, e é por isso que quando começam os passarinhos a cantar, o galo canta, a luz do sol começa a entrar no ambiente, as crianças acordam. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a criança acorda cedo demais. E o que é cedo demais para um bebê? É querer começar o dia antes das 6 horas da manhã. Então, a partir das 6 horas da manhã, já não é cedo demais para o bebê. Pode ser cedo demais para nós adultos, né? Afinal, quem que não queria dormir um pouquinho mais, né? Pelo menos até às 7. Mas para os bebês é normal querer começar o dia a partir das 6 horas da manhã. Então, Nanda, não é o caso, meu bebê acorda cedo demais, ele quer começar o dia 5h15, 5h30. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Não é colocar o bebê para dormir mais tarde, e sim colocar o bebê para dormir cedo. E o que é dormir cedo? 18h30, 19 no máximo. Uma criança que acorda 5, 5h15, ela não pode esperar até 8 da noite para ir para a cama. Independente das sonecas, ela precisa ter a oportunidade de dormir as horas de sono noturno que ela precisa de acordo com a idade dela. Na média, aí vou dar uma média, né? Porque vai dar uma variada de acordo com as idades, mas pelo menos 10 horas de sono noturno. Então, uma criança que tem um padrão de acordar 5, 5h15, dorme às 8, ela vai ficar em débito de sono. Uma criança em débito de sono, você vai ficar naquele ciclo sem fim. Ela acorda às 5 horas da manhã, passa o dia inteiro cansada, faz sonecas curtas, fica de mau humor. Enfim, qual que é o primeiro passo para acabar com esse despertar cedo demais? É colocar a criança para dormir cedo na cama, tá? Então é o contrário, você não vai começar a colocar mais tarde, você vai começar a colocar mais cedo para que ela saia do ciclo da exaustão e quando ela já estiver com o corpinho dela restaurado, talvez ela comece a dormir um pouquinho mais depois desse horário que ela está habituada. Então, acorda 5, 5h15, acorda 5h30, 5h45, gradualmente. Não é uma coisa que se resolve em 1, 2 dias. Pode demorar algumas semanas, tá? Ah, Nanda, mas no meu caso não é assim. Meu bebê já dorme cedo, já dorme 18h30 e acorda 5 e pouco, 5h30. Então, a gente fazendo as contas, talvez a gente perceba que o bebê já está fazendo as horas de sono que ele precisa. Por isso ele quer começar o dia cedo demais. Então, nesse caso, veja bem, nesse caso você vai começar a aumentar um pouquinho a hora de colocar o seu bebê para dormir em incrementos de 10 a 15 minutos a cada 2 ou 3 dias. Dessa forma, você vai gradualmente reajustando o relógio biológico do bebê, ok? Mas é só nesse caso, se você já passou por essa parte de colocar o seu bebê mais cedo na cama, já está assim algumas semanas, aí sim você vai começar a colocar um pouquinho mais tarde para dormir, incrementos de 10 a 15 minutos a cada 2 ou 3 dias
para que a criança não fique exausta. Então, você vai fazer o processo gradual, ok? Então, que fique bem claro, se você colocar o seu bebê para dormir cada vez mais tarde, ele provavelmente vai continuar acordando cedo. Então, não é por aí, ok? Vamos primeiro tirar a criança da exaustão, para depois a gente reorganizar o relógio biológico dela, e aí provavelmente pode ser que ela comece a acordar pelo menos 6 horas da manhã, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui abaixo, que eu vou criar novos vídeos com novos conteúdos. Se você tiver alguma ideia de conteúdo, deixa aqui para mim nos comentários, pois isso me ajuda muito. Até o próximo vídeo!